diz em 1 Pedro que nós somos pedras vivas. É por isso que Jesus não transformou a pedra em pão, porque Ele não altera a sua identidade por causa de uma necessidade. Alô? Ele não corrompe a sua identidade, porque na tua identidade existe um propósito. Com que foi que Davi derrubou o gigante? Com uma pedra. O que foi que Jacó encontrou no deserto e reclinou a sua cabeça sobre uma? Você vai ser a pedra que vai servir de descanso para muita gente. Aleluia, muita gente cansada vai chegar em você, vai reclinar no teu peito e vai encontrar descanso, porque vai encontrar Jesus na sua vida, querido. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Então é um tempo da igreja se mover pelo propósito e não mais pela necessidade. Aquele povo do deserto, ele pereceu porque ele se movia só pela necessidade, trabalhava só pela comida, né? Só pelo aquilo que era necessário. Não, nós não vamos trabalhar para necessidade, nós vamos trabalhar pelo propósito. Todo recurso financeiro para a igreja está dentro do propósito de Deus. Aleluia. Você imagina que Jesus entra dentro de um barco de um cara falido, cansado, como Pedro, e diz: vamos lá de novo, cara, vamos de novo. Talvez esse é um tempo de recomeços, irmãos. Deus está recomeçando com a igreja brasileira, eu creio nisso. Talvez os nossos patriarcas, nós vamos falar sobre gerações hoje aqui. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Amém? E tudo que Jesus deseja numa noite como essa é encontrar o que Ele já encontrou aqui. Uma igreja que adora, independente das circunstâncias. Uma igreja que tem prazer de estar com Ele. Que o seu maior prazer é a presença de Deus. Aleluias. Quero agradecer ao pastor Osiel pelo convite, né? Para quem não me conhece, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, sou natural de lá. Há mais ou menos 18 anos atrás, Deus me trouxe para o Rio Grande do Sul. E aí eu estava indo para Portugal fazer missões, e Deus mandou que a gente passasse em Caxias do Sul. E lá eu conheci uma gringa. Cadê minha esposa? Está aí? Está aí, aquela gringa linda ali? Aí eu conheci essa italiana, não deixou mais eu ir embora. Glória a Deus. Pensa numa mulher sortuda, irmão. Enfim, estamos aí. Depois nós fomos morar em Itajaí de novo. Aí quando eu fui para lá, já reencontrei meus amigos, pastor Ulisses, pastor Luiz Hermínio. E aí já tinha uma Mevan, mas nós congregávamos todos na mesma igreja, na Missões Divina, né? E o pastor Gesser. E esse homem faleceu, mas deixou um legado, né? E eu fiquei aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei para Itajaí, reencontrei meus amigos. E depois de alguns anos lá, Deus nos deu uma palavra para o Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para cooperar com meus irmãos, amém? Eu lembro que uma vez a gente estava sentado num café de pastores, e o pastor Luiz disse assim: Wagner, eu vejo duas nações em você. Eu disse: qual nação, pastor? Ele disse: eu vejo a Alemanha e a Itália. Cara, eu estou lá em Caxias do Sul, lá só tem italiano, amém? E nessa parte, nessa região ali de Teutônia, né, a gente tem relacionamento com pastores lá, Jaruli, só tem alemão. E hoje nós estamos com uma igreja lá. Nós também trabalhamos com centro de recuperação. Tem algumas pessoas que estão... Quem está com a gente aí lá de Caxias do Sul aí? Levanta a mão aí. E eu creio muito assim, irmãos, na área profética. Creio muito naquilo que Deus, nas palavras liberadas aqui hoje, que não tem a ver com um homem só. Ninguém toma um estado sozinho, amém? Para tomar um estado nós precisamos nos dar as mãos, aleluia. Algumas pessoas assim: mas eu sou o templo eu sou o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas igreja sozinho você não é. Tome seu assento, fica à vontade, amém? Algumas pessoas assim: não, mas eu não preciso congregar, Deus está comigo em casa. Glória a Deus, está sim. Mas um palito de fósforo não assusta uma serpente. Agora acende uma fogueira para você ver. É por isso que nós precisamos ser igreja. Aleluia. Nós sozinhos somos um palito de fósforo. Nós somos luz, sim, somos luz. Você pode ver que se nós apagarmos todas essas luzes aqui agora, nós vamos ficar no meio da escuridão. Mas se um palito de fósforo estiver aceso, a escuridão vai embora. É como o frio, ele não existe, né? O que existe é a ausência de calor. Assim também não existe a escuridão, existe a ausência
de luz. E essa semana, buscando ao Senhor, eu pedi a Ele que me desse uma palavra para a gente compartilhar com a igreja. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36. Aleluia. Lucas 7, 36. Esse pastor lá atrás, é Larim, tu falou? Lari. Eu acho que a gente já esteve junto uma vez lá com o pastor Jason Blank. Eu acho que eu te vi lá. Glória a Deus. É um prazer conhecer os demais pastores. Éder, né? Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Como é bom a gente ter essa comunhão, esse relacionamento. Porque agora não importa mais as placas. Joga tudo no lixo as placas, irmão. As placas separam as pessoas. Amém? Eu acredito nisso, cara. Vamos parar de idolatrar uma placa. Não tem a ver com uma placa. Tem a ver com um propósito. Quando tá, e aí vai ter as 12 tribos, cara. É todo mundo diferente, mas o propósito é o mesmo. Amém? É interessante que depois desse ato profético que Josué fez, que Deus falou, pega um representante de cada tribo, e eles juntos, um representante de cada tribo, levantaram um altar no meio do Rio Jordão. Presta bem atenção que eu vou falar para você aqui no Rio Grande do Sul. Um representante de cada tribo. Quando houve unidade, aquele lugar, os céus ficaram abertos sobre aquele lugar. Aonde foi que Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Aonde que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias? No Rio Jordão. Aonde que Naamã foi curado de lepra? No Rio Jordão, porque é um lugar onde existe unidade entre as tribos. Aleluia, os céus sempre estarão abertos sobre aquele lugar. Amém? Então por isso que nós temos que deixar de lado as coisinhas que nos separam. E precisamos enxergar o propósito de Deus. E sobre os céus do Rio Grande do Sul, aleluia, vai vir fogo, vai vir glória. É nisso que nós precisamos, irmãos, entender nesses dias, queridos. As nossas diferenças não podem mais nos separar. Aleluias. Lucas 7, 36. Diz assim: convidou-lhe um fariseu que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus, aos seus pés chorando, molhava com suas lágrimas, então enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e ungia-os com perfume. Quando o fariseu que eu tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia que qual é a mulher que a tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50, e não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes ambas. Ora, qual deles amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E disse-lhes: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Aleluia. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu com os pés e com perfume. Por isso eu te digo que muitos são perdoados, muitos dos seus pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu não sei se você já parou para prestar atenção que os grandes homens de Deus, grandes mulheres que Deus levantou nessa nação, foram os maiores pecadores, foram aqueles que mais estiveram afundados no pecado.
E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que me chama a atenção nessa passagem aqui, irmãos, é que Jesus ele não costumava andar com fariseus. Ele gostava de andar com os pecadores. Aleluia. Ele não costumava receber convite de fariseus. Ele não costumava aceitar o convite dos fariseus para estar com ele. Jesus gostava de estar com os pecadores. Assim como nessa noite, todos nós aqui somos pecadores. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Então, é interessante, por isso que o diabo fica endemoniado com a gente. Porque ele pecou uma só vez e para ele não teve mais perdão. Você peca todo dia e todo dia. A palavra diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É interessante isso, porque se você olha Jó, a história de Jó, você vai ver que Deus faz de Jó um alvo. Dá uma impressão assim de que Deus fez dele um alvo, porque ele era um homem justo. Deus ouve a oração de um justo, você crê nisso? Quem é o justo? Quem é o justo perfeito? Não, aquele que pratica a justiça. E o que é ser um homem justo aos olhos de Deus? Um homem justo aos olhos de Deus é o homem que está disposto a dar de graça aquilo que de graça ele recebeu. E aí eu vejo um monte de pessoas hoje com movimentos dos desigrejados. Não criam raiz de lugar nenhum, porque se feriram no meio do caminho, porque algum pastor feriu ele, porque algum homem, por falta de maturidade, acabou ferido. Quando eu encontro pessoas feridas por homens imaturos, irmão, Pedro recebeu autoridade para curar, não recebeu? Nenhum outro discípulo recebeu uma palavra que ele recebeu. Na tua mão entrega a chave do reino. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Ele recebeu autoridade para curar, sim ou não? Mas ele usou autoridade para ferir. Aleluia. Por causa da imaturidade. Quantos de nós já fomos feridos por causa da imaturidade de alguém que recebeu a autoridade de Deus? Mas não tem problema, a igreja ainda é de Jesus. Aleluia. Agora para pensar, vamos falar uma coisa aqui séria, Oziel. A gente pode ficar lambendo as feridas e continuar desviado. Mas a gente pode entender algo no espírito, do que se Pedro não tivesse marcado o Malco nunca teria recebido o toque de Jesus. Agora eu te faço uma pergunta: o que você quer carregar na sua vida? A marca de Pedro ou o toque de Jesus? É você quem decide o que você carrega. Então quando eu encontro alguém dizendo assim, eu saí da igreja porque alguém me feriu, então você não foi tocado por Jesus, você não nasceu do Espírito, porque um homem nascido do Espírito, ele não tem mais prazer no pecado, irmão, aleluia. Um homem nascido do Espírito, o prazer dele é estar na presença de Deus, o prazer dele é falar de Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio, aleluia. Ninguém consegue parar um homem que foi gerado no Espírito. Jesus foi o primeiro homem a nascer do Espírito, porque não foi gerado, porque Maria engravidou foi de uma palavra, porque o DNA do homem já estava corrompido. Amém? Jesus não poderia nascer de um homem. Por isso que lá em Gênesis, Deus ele diz assim, ó, da semente da mulher, ele fala para a serpente, da semente da mulher nascerá um. Mas a mulher não produz semente, quem produz semente é o homem. Aleluia. Por que você acha que Jesus morreu com uma coroa de espinho na cabeça? Porque quando o homem pecou, toda a terra se tornou maldita. E a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Então aquela coroa de espinho era Jesus remindo a terra, porque Deus não podia habitar numa terra que Ele mesmo havia amaldiçoado. Aleluia. Ele é remedor de todas as coisas. Quem foi que trouxe a notícia ruim lá no jardim? Foi uma mulher. Quem foi que trouxe a notícia boa? Lá em João, que Jesus havia ressuscitado, foi uma mulher. Se você ler, você vai ver que ela pensava estar falando com um jardineiro. Aonde que tudo começou? No jardim. Quando alguém decidiu ouvir uma outra voz que não era a voz de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Mais importante do que falar o mesmo idioma é ouvir sempre a mesma voz. Porque lá no jardim, Satanás falava o mesmo idioma, no mesmo idioma que Deus falava com Adão e Eva. Então o mais importante do que falar a mesma língua é ouvir sempre a mesma voz.
E como é que João Batista vem anunciando o arrependimento? Ele disse: eu sou a... Ele estava dizendo: é essa voz que vocês têm que ouvir. A voz do Abba, a voz do Pai. Porque Deus não quebra princípio, irmãos. Pelo mesmo princípio que o homem foi atraído à perdição, Ele agora atrai o homem de novo à salvação. Ele quer reposicionar o homem no lugar de governo. E tudo que a igreja tem dificuldade de entender é que é ridículo você dizer olha, esse salão aqui é a vontade de Deus. Deus não cabe aqui dentro, cara. A menor visão de Deus é uma cidade, é uma nação. Aleluia. Agora quem que Deus vai usar? O menor da sua casa. Quando ele olha os primeiros 2 libertadores, a Bíblia é toda profética, querido. Nós precisamos ter uma visão profética da palavra de Deus, amém? Os 2 primeiros libertadores, quem que era? Moisés e Elias. Moisés mexia com o quê? Com água. Elias mexia com o quê? Com fogo. Aí vem João: eu batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o quê? Nós precisamos ter uma visão profética. Senão nós vamos só falar do que Deus fez e nós não vamos entender o que Deus quer fazer daqui para frente. E nós precisamos entender que nessa geração existe uma noiva apaixonada que entra na casa do fariseu e consegue adorar a Jesus debaixo de julgamento. Aleluia. Quando nós olhamos para esse convite do fariseu, ele convida Jesus para ir na casa dele. Irmãos, o melhor culto para mim é aquele que Deus decide ir para casa comigo. É como Zaqueu. Ele foi ao encontro de Jesus. Zaqueu já era rico, sim ou não? Ele era doente? Não. Então ele não foi em busca de riqueza. Ele não foi em busca de dinheiro. Ele não foi em busca de um milagre. Ele desejava conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Pessoas que vêm com o desejo de conhecê-lo acabam levando ele para casa. Despertam nele o desejo de se revelar a você. Então a intenção do nosso coração tem que ser pura. Nós precisamos, a noiva por si só ela já é pura. Mas a Bíblia diz que ela se veste de linho fino, com aços de justiça. Aleluia. Vou voltar ao homem justo aqui para não perder o raciocínio. Quem é o justo então na igreja? Que Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de um justo. E a oração de um justo pode muito. Quem é o justo? Aquele que pratica, aquele que dá o que recebeu. Por exemplo, você entrou na igreja. Você merecia perdão? Não. Mas você recebeu. Então você tem que dar. Alô? Aí eu vou sair da igreja porque não consigo perdoar aquele irmão. Deus nem ouve a tua oração. Porque você não é justo diante de Deus. Porque você vai sair da igreja porque você não consegue dar o que você recebeu. Não há justiça nas tuas atitudes. Eu não consigo amar aquele irmão. Mas eu não vou perdoar porque ele não merece. Você merecia o perdão? Não merecia, mas você recebeu. Então você tem que dar. E assim as pessoas, elas começam a ficar igual o diabo, de rodear a terra e passear por ela. Elas passam por 50 igrejas, não criam raiz em lugar nenhum, porque, aleluia, sai de um lugar para o outro, porque não consegue dar aquilo que recebeu, achando que Deus está ouvindo a sua oração. Deus nem ouve a sua oração. Aleluia. Quem é o justo? Aquele que pratica justiça. O que é praticar justiça? É dar de graça o que eu de graça eu também recebi. Se eu não consigo dar aquilo que eu recebi, então Deus não ouve a minha oração. Eu não posso nem orar o Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas. Mentira. Já mentiu. A tua oração não é ouvida. Agora interessante nessa mulher. Por que nós entramos nessa palavra, irmãos? Jesus não costumava entrar na casa do fariseu. Na verdade ele gostava mesmo era de se sentar na mesa dos pecadores. Mas dessa vez ele queria deixar aqui uma lição para nós. Que ele só aceita o convite do fariseu para levar até a presença dele uma noiva que consegue adorar debaixo de jugo. Alô? Talvez
Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse cara não é crente. Olha a aparência dele. Olha o jeito dele. Ele é um pecador. Porque a religião, irmãos, o jugo da religião coloca você num lugar difícil de adorar. Coloca você num lugar difícil. Quando Jesus ele fala com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele deixa bem claro algumas coisas. Ele chega para ela e começa a fazer. Ele pede para ela água. Ela disse: olha, você pode me dar? Eu estou com sede. E ela disse: você não sabe que você é da Batista, sou da Quadrangular. Você é judeu, sou samaritano. Sou samaritana. E aí ele disse: não, já que você quer ser santa assim, então vai lá e busca o teu marido. Já que você é mais santo do que eu, está falando de santidade, então vai lá e busca ele. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele diz assim para ela: encontrei uma verdade. Isso tu disseste com verdade. A gente acha que adoração é música. Adoração não é música, queridos. Adoração é uma verdade que Deus encontra no seu coração. Aleluia. Aí não importa qual é a música que você canta. Se Deus encontra uma verdade em você, você pode ver, ó, isso tu disseste com verdade. Daí ele começa a falar de adoração. Vocês adoram aqui, não sabem. Vocês adoram aqui, nós adoramos lá. Agora não importa mais o lugar. O que importa é qual é a fonte que você está bebendo. Aí ela começa a falar de paternidade, Osiel. Porque naquele tempo já se falava de paternidade. Ela disse: tu é maior do que nosso pai Jacó. Aleluia. Só que a água do poço cria bicho. Água parada cria bicho. É por isso que Jesus ele sempre ofendia a mente para revelar o coração das pessoas. Ele dizia para os discípulos assim: ó, vocês não vão lavar as mãos, que quando eu sentar lá na mesa, a gente sentar na mesa para comer, os fariseus eles vão murmurar da gente. Ele ofendia a mente para revelar o coração. Então ele dizia: olha, vocês não vão lavar as mãos. A gente vai sentar e vai comer sem lavar as mãos. E aí eles começam a comer. E aí os fariseus começam: se esse homem fosse, ele saberia que é imundo, e os seus discípulos não lavam as mãos. Aí Jesus ele se levanta e fala: por que vocês pensam mal de vocês? Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Porque o que contamina um homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. Se nós olharmos, irmãos, essa é uma noite em que nós precisamos entender alguma coisa. Aleluia. Talvez Deus vai nos levar em lugares em que as pessoas vão nos colocar debaixo de jugo. Se você hoje falar que você é cristão, falar que você é evangélico, às vezes é motivo de vergonha. Porque é tanto mau testemunho, é tanta pessoa que não nasceu do Espírito. É tanta pessoa que não consegue dar aquilo que recebeu e fica pulando de galho em galho. E uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, irmãos, que não existe algo melhor do que o relacionamento. Porque o relacionamento ele tira todas as máscaras. Aleluia. O cara pode se mover dentro dos dons, ele pode ter uma habilidade tremenda, mas é na convivência que você vai realmente descobrir quem ele é. Porque é interessante as pessoas assim: mas o cara lá estava em adultério e Deus usava aquele cara, ele era um profeta. Eu ia lá, eu fui curado, o cara estava todo errado lá, todo cheio de pecado, e ele estava pregando e Deus me curou. Quando você recebe um cheque de alguém, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você recebe um cheque de alguém e você vai sacar esse cheque no banco, você quer saber quem está no caixa? Sim ou não? Não interessa. O que interessa é que deu o cheque para você. Se você veio aqui crendo, você recebe. Não importa quem está no caixa. O que importa é o que te moveu até aqui. Aleluia. Por isso que a nossa expectativa não pode estar em homens, não pode estar em lugares. Aleluia. Porque agora não importa mais o lugar onde se adora, o que importa é a fonte que a gente está ligado. Aleluia. É interessante porque essa mulher, ela representa uma igreja. A mulher profeticamente na Bíblia, ela representa a igreja. Amém? E ela entra num lugar onde ela não foi convidada. Ela entra num lugar onde ela não foi convidada para estar. Ela entra num lugar porque ela foi atraída pela presença. Aleluia.
Assim como a casa também era da mesma forma que ela entra na casa do fariseu, a casa era do fariseu, mas a morada era o coração da mulher. Assim como a casa era de Marta, mas a morada se fez o coração de Maria. Porque um lugar físico não define se Deus está ali. Ele disse naqueles dias: eu escreverei as minhas leis no vosso coração. Então, as moradas do Espírito, quem somos? Nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, por que Deus procura um adorador? Deus não procura adoração, Ele é adorado no céu 24 horas, os anjos adoram, os 24 anciões lançam as coroas nos seus pés e dizem: santo, santo, santo. Ele não procura adoração, Ele procura adorador. Por que Ele procura adorador? Você lembra que naquele tempo havia um tanque de Betesda, e o anjo descia de tempo em tempo e movia as águas. Escute, primeiro que se jogasse lá dentro, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Existem muitas pessoas curadas na igreja, mas salvos são poucos. Porque a salvação, quando você é salvo no Espírito, você não consegue murmurar. Quando você é salvo no Espírito, o que existe no teu coração é gratidão. Por isso que Jesus curou 10 leprosos, mas um só foi salvo. Quando ele voltou para agradecer, Jesus disse: agora vai, a tua fé te salvou. Porque a salvação está totalmente ligada à gratidão. E um homem salvo no Espírito, ele não tem tempo para reclamar, ele não tem tempo para murmurar, ele só tem prazer em adorar e agradecer. Então não importa se ele está andando de Fusca, de BMW, o que importa é que está dentro do carro com ele. Escute, nós vamos passar por dias no Brasil que financeiramente talvez sejam dias difíceis, mas eu tenho visto algo profético no Brasil. O Brasil foi conhecido durante muitos anos como o país da carnalidade, do carnaval. Mas eu estou vendo um cenário em que Deus está preparando o Brasil para ser conhecido como o país da adoração, que mais adora o único Deus. O Brasil como um exportador de adoração genuína e verdadeira. Aleluia. Porque é no meio da tribulação que Deus suscita de dentro de nós os maiores louvores. Aleluia. Então Jesus, ele entra na casa desse fariseu. Os 3 nãos que Jesus recebeu de um fariseu abriram uma porta para uma pecadora sedenta do amor de Deus. Olha que coisa forte. Os 3 nãos que Jesus recebeu do fariseu abriu uma porta para uma pecadora. Aleluia. Para uma igreja pecadora. Sabe, nós estamos num tempo que nunca houve tanta revelação da palavra de Deus. Falar do reino de Deus virou moda. Tem pessoas que não entendem o que estão falando a respeito do reino de Deus. Alô? Tem pessoas falando de algo que não entende, cantando algo que não entende. Quando eu canto, vem o teu reino, realmente, ele vem. Então Jesus já não vai mais ser só meu Salvador, ele vai ser meu Senhor. Aí eu já não vivo mais a vontade minha, eu tenho que viver a vontade dele, porque existe a boa, a agradável e a perfeita. Então, se você olhar profeticamente, Jesus, quando o mestre da lei chega para Jesus e diz assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: olha, a caminho de Jerusalém vinha 3 homens, um sacerdote, um levita e um samaritano. Os 3 estavam no mesmo caminho, sim ou não? Sim ou não? Quem é o caminho? Jesus. Nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Amém? Só estar no caminho não é o suficiente, nós precisamos cumprir o propósito. Tem muita gente no mesmo caminho, mas poucos estão cumprindo o propósito. Naquele caminho tinha 3 homens, mas só tinha um cumprindo o propósito. Quem era? O samaritano. Ele não tinha aparência de religioso, mas no seu alforje tinha vinho e azeite. O vinho simboliza a autoridade de Deus. O vinho simboliza a alegria do Espírito. E o azeite, a autoridade de Deus. Escute, ele não tinha aparência, mas o coração dele era movido por amor, por compaixão. Aleluia.
Eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite: o que tem nos movido nesses dias? Será que nós estamos trabalhando para ter a igreja mais bonita, com o melhor ministério de louvor? Será que nós estamos trabalhando para construir um templo? Será que nós estamos trabalhando? Será que aquilo que está nos movendo realmente é Cristo? Porque nós precisamos entender uma coisa. Se você ler Mateus capítulo 12, versículo 38, se não me engano, aparece de novo os fariseus fazendo uma pergunta para Jesus. Ali Jesus já tinha expulsado demônios, já tinha curado pessoas, e eles disseram para Jesus: dai-nos um sinal. Jesus falou para eles assim: nenhum sinal para vocês será dado, a não ser o do profeta Jonas. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: para fariseu não existe sinal, o sinal é só para os discípulos. Os fariseus correm atrás disso. Aí você consegue discernir quem é fariseu nessa geração e quem é discípulo, porque os fariseus correm atrás dos sinais, os discípulos são os sinais que correm atrás deles. Aqueles que creem em mim, aleluia, os sinais acompanharão os que creem. Então é fácil você discernir nesse tempo quem é fariseu e quem é discípulo. O fariseu corre atrás do sinal, o discípulo é o sinal que corre atrás dele. Aleluia. E Jesus fala, ele começa a falar, é interessante porque ele começa a falar isso aqui, Zé. Nenhum sinal será dado, a não ser do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias dentro do ventre, eu também descerei às partes mais baixas da terra, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aqui está quem é maior do que Jonas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí ele complementa dizendo assim, a geração de Jonas, ela vai ressuscitar para condenar essa geração. Para condenar. Escute o que eu vou falar para você, cara. Isso aqui é muito sério. Porque no tempo de Jonas era profeta, sim ou não? Jonas expulsou demônio, ele curou enfermos, todavia o povo se arrependeu. Nós estamos numa geração em que o povo está vendo sinais e maravilhas e não se arrepende. Alô? Alô? Aí ele fala mais uma coisa: a rainha do norte vai vir, vai suscitar também. A rainha do norte veio de longe para ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Todavia, essa geração, a geração da rainha de Sabá, ela vai ressuscitar para condenar vocês. Porque eles vinham de longe para ouvir essa palavra e criam. Vocês estão vendo sinais, estão vendo a palavra, o próprio verbo vivo está diante de vocês e vocês não creem. Aleluia. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo sinais e maravilhas e prodígios. O Espírito Santo está agindo em todo lugar, curando pessoas, restaurando pessoas. Todavia o povo não se arrepende, a igreja não chora mais. A igreja vem, o tempo do lenço, da gente vir para cá, para a igreja com lenço e derramar as nossas lágrimas, como o pastor falou lá, que a gente precisa entrar num lugar de arrependimento, de oração, porque a mensagem do reino continua sendo arrependimento. Deus não te perdoa quando você se arrepende, Ele perdoa para você se arrepender, porque o amor dele te constrange, porque você entende que você não é merecedor, mas mesmo assim, aleluia, Ele te ama. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. É perigoso nós entrarmos num lugar de entendimento com relação à palavra de Deus. Nunca houve tempo de tanta revelação, e isso nos leva para um lugar de autoconfiança, e aí nós começamos a nos tornar independentes, e isso é muito perigoso. Aleluia. Quem lembra daquele louvor do David Keelan que ele cantava? Quero ser como a criança, te amar pelo que és. Quem já viu esse testemunho desse cara falando sobre isso? Já ouviu? Ele chegou num tempo de uma turnê que ele fez, e ele chegou em casa, e a filhinha dele ouviu ele chegar e acordou feliz da vida que o pai tinha chegado em casa. E ela foi e abraçou ele, se agarrou, e ele estava com uma filmadorinha pequena, ele começou a gravar aquele momento, e ela disse: papai, faz eu dormir de novo. Aí ele foi lá na cama dela, deitou no lado dela, começou a fazer carinho nela, e ela fingiu que estava dormindo.
Ela fingiu que havia dormido. E aí ele se levanta devagarinho e vai saindo. Daí quando ele está saindo, ela abre o olho de novo. E aí ele viu que ela estava fingindo que ele estava dormindo. E enfim, naquele momento ele não deu muita ênfase para aquele momento que ele estava vivendo. Mas aí ele vai para uma outra turnê. E aí a câmerazinha estava dentro do bolso dele, dentro do avião. E ele começa a olhar aquele vídeo. E aí Deus começa a ministrar no coração dele. E começa a falar para ele assim: tá vendo? É isso que eu quero de você. Que você deseje somente a minha presença. Só que diz: eu quero que você volte a desejar só estar comigo, só eu e você. Naquele momento ele começou a escrever esse hino: quero ser como uma criança, te amar pelo que és. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amo tudo que Deus está fazendo no Brasil, através da visão do reino. Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. Se você ler Mateus 24, você vai ver que Jesus fala assim, ó: quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, então o fim. Qual é o evangelho que está sendo pregado nessa geração? É o do reino. Então Jesus está voltando. Acorda, igreja. Aleluia. Isso é profético. Agora nós precisamos entender o seguinte: nós podemos ser proféticos, nós podemos denunciar o pecado, nós podemos praticar a justiça, porém se a nossa motivação não for o amor, nós estamos perdidos. Porque só o amor de Deus, impregnado em nosso coração, vai nos fazer viver verdadeiramente o propósito dele. Não se trata de mais uma conferência, de mais uma festinha para crente. Na verdade, assim, ó, se a gente olhar profeticamente, você vai ver que tem pastor se suicidando, se matando. Por que a igreja está depressiva, Oziel? Porque ela não se move mais por aquilo que alegra o céu. Jesus falou que mais alegria tem no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Mas a gente quer cuidar das 99, a gente quer fazer festa para as 99. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu te faço uma pergunta: nós temos nos movido por aquilo que alegra o céu? Porque depois de 400 anos de silêncio, cara, quando Deus resolve falar, Ele encontra o filho dele disposto a obedecer. Ele disse: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Porque os céus sempre estarão abertos para alguém que está disposto a obedecer. Obedecer à voz do Espírito. Eu vou contar um testemunho para você da minha conversão. Eu tinha recém me convertido, fazia eu acho que uns 6 meses mais ou menos. E a igreja ela tinha uma rádio, o nome da rádio era Nova Dimensão. E aí me colocaram a fazer um programa na rádio da meia-noite até as 3 horas da manhã. Eu falei: poxa, que coisa, cara. Por que me botaram nesse horário? Né? Não podia botar um horário que todo mundo estava me ouvindo, né? Aquela coisa egoísta da gente de querer aparecer no começo da nossa fé, quando nós ainda não entendemos que o evangelho é renúncia. E eu disse: poxa, me botaram. Fiquei triste, Eusel. Mas era exatamente na madrugada, cara, que eu virava e eu usei muita droga. Eu fui um cara muito drogado mesmo. Tudo quanto é droga que você possa imaginar eu usei, cara. LSD, maconha, cocaína. Porque o homem está sempre em busca de algo que é mais forte. Daí quando alguém me convidou para ir para a igreja, eu disse: cara, tem só se for mais forte do que eu já experimentei. E foi, estou aqui até hoje, cara. Aleluia. Então eu passava a noite, eu virava a noite usando droga. E aí me colocaram na madrugada. Depois que eu me converti, me colocaram então das 11 da meia-noite até as 3 da manhã. Comecei a fazer programa de rádio ali, aquela, né, como a gente está aqui na madrugada agora, aquele silêncio assim. Comecei a ministrar uma palavra naquele dia sobre os manjares, que Daniel ele se manteve puro, ele não aceitou os manjares do rei, né? E aí daqui a pouco o telefone da rádio toca. Eu estava sozinho lá e na placa assim, do lado tinha uma coluna, estava escrito assim: não atendo o telefone a cobrar. E quando eu pego o telefone eu atendo. Tanan, tanan, tanan. Eu falei: e agora, Jesus? Está ali escrito que não pode. O Espírito Santo está atendendo o telefone. Eu disse: Senhor, mas está escrito, a gente tem que ser sujeito à lei do homem. Eu estou mandando você atender. Uau. Cara, aquele dia Deus falou forte comigo. Eu disse: está bom, Jesus, eu atendo.
E eu atendi o telefone a cobrar. Do outro lado tinha um cara que já faziam alguns dias que ele estava fora de casa, tinha brigado com o pai dele bateu nele, ele tinha roubado dinheiro do pai dele. A única coisa que sobrou dele foi um radinho a pilha. E aí ele estava na madrugada, com 1 litro de cachaça, já tinha fumado todas as pedras que ele podia, e ainda estava com 1 litrinho de cachaça. E aí ele passou com aquele radinho na rádio e a palavra pegou ele. Ele disse: cara, eu preciso de ajuda, eu estou aqui na rua assim, você pode me ajudar? Eu quero sair dessa vida, não posso mais ficar assim. Eu roubei meu pai, roubei minha mãe, estou arrependido, cara. Estou aqui chapado de drogas. Eu estava ouvindo esse rádio aqui, a única coisa que me sobrou foi esse rádio. O radinho a pilha. E aí quando eu passo, eu começo a ouvir uma ministração que você estava pregando aí. Cara, meu coração está queimando aqui. Eu falei: onde que você está? Daí ele me falou, eu fui lá, peguei ele, levei ele para o centro de recuperação. Irmãos, aquele menino foi recuperado. Foi a primeira alma que eu consegui ganhar para Jesus. Aleluia. Eu levei ele para o centro de recuperação. Depois o pai dele se converteu, a mãe dele também. Toda a família se rendeu a Cristo. E aí Deus falou para mim: está vendo como você é egoísta? Se você estivesse no turno do dia, você não ia viver isso. Às vezes nós pensamos só no que é bom para nós. A gente quer aparecer. Não, irmãos, nós temos que pensar em desaparecer e deixar que Ele apareça. Nós precisamos entender os movimentos, aquilo que está nos movendo. Nós precisamos entender, aleluia, discernir, aprender a discernir a voz do Espírito. Que às vezes, irmãos, as maiores experiências que eu já vivi na minha vida não foi dentro de uma igreja. Não foi, cara. Eu lembro nesse tempo, Ziago, nós começamos um trabalho na reserva indígena lá em Ibirama. Aquilo lá foi doido demais, cara. Você ia lá, os índios tudo de facão na borda aqui, mano, tudo de facão. E você chegava lá e eles preparavam um café para você, que era missionário. Eles pegavam uma meia velha assim, botavam o café dentro, pegavam aquela água barrenta do rio, esquentava no fogo lá, e passava aquele café com aquela meia velha assim, para você tomar. Aí pegava aquele dedão todo sujo de terra, com as unhas assim, né, a terra debaixo da unha assim, botava o açúcar dentro, misturava e dava assim para você tomar. Toma aí, pastor, toma aí, missionário, toma aí. E não toma para tu ver. E eu lembro que nós fomos em 3 missionários lá. Cara, a gente ganhou aquela aldeia inteira para Jesus. Se você me perguntar se era bom tomar aquele café, eu não vou nem te responder, cara. Mas valeu a pena. Porque a aldeia inteira foi tocada pela presença de Deus. Agora, se você fosse me perguntar: era bom tomar aquele café? Irmãos, eu via tanta sinceridade no olhar daqueles índios, cara. Quando o Espírito Santo vinha, eles se quebrantavam tanto, eles se jogavam no chão chorando, cara. Eles construíram uma igreja na reserva indígena. Aí eu me lembro que nós fomos lá fazer a inauguração da igreja. E nós fomos dentro de um ônibus, pastor. Um monte de crente lá para ver a inauguração da igreja dos índios. Quando a gente chegou lá, fizemos o culto, foi uma glória. Aí nós estávamos voltando para casa e um menininho de 9 anos dentro do ônibus. O motorista não era cristão. O motorista estava fumando um cigarrão lá, né? Dirigindo o ônibus, fumando um cigarro. E um menininho de 9 anos, na volta da viagem, ele vai ali, ele fica em pé ali no corredor do ônibus assim: irmãos, Deus me falou para mim ler uma palavra aqui, e vamos continuar o culto aqui dentro do ônibus e tal. E aquele menino começou, ele leu uma palavra, daqui a pouco uma moça se levantou, aquela palavra pegou ela veio ali na frente, ela confessou que foi abusada pelo próprio pai. Ela era filha de crente e o próprio pai abusava dela sexualmente. E depois daquilo depois o pai dela morreu. E ela nunca foi para a igreja por causa disso. E naquele dia, aquele menininho de 9 anos, Deus usou aquele menino para tocar ela. Ela começou a abrir o coração ali. De repente Deus veio com uma unção de cura naquele lugar, irmãos. Aquela mulher começou a chorar e começou a falar: mas Deus está me tocando aqui agora para me falar isso para você. Eu quero ser livre disso, eu quero limpar o meu coração. Irmãos, o melhor culto da minha vida foi dentro de um ônibus. Aleluia. E Deus invadiu aquele ambiente, ele se tornou um ambiente de glória. O motorista dirigiu o ônibus, as lágrimas escorriam. O motorista do ônibus aceitou Jesus dirigindo, cara.
Você sabe o que é isso? É nós darmos liberdade para aquilo que Ele quer fazer. Você sabe o que é isso? É você ser sensível, porque nas coisas mais simples é que o Espírito de Deus se move. Nós é que somos complicados. Nós é que tentamos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Já percebeu que quando você vai orar, você diz para Ele assim, ó, você chega lá com uma lista né? Uma lista de coisas que Deus tem que fazer. Deus, eu quero isso, eu quero. Eu me lembro uma vez que eu fui no monte e o irmão ele estava orando por uma irmã da igreja. Mas aí nesse meio tempo chegou um outro irmão. E o outro irmão não chegou orando, ele chegou chegando, né? Sim, já conversando com a irmã, e chegando mais perto, e ele disse, Deus, eu não aceito, ela é minha e tal. E aí um dia nós fomos para o monte, e aí lá no monte, eu estava lá naquele quebrantamento, chorando aqui, buscando ao Senhor, e eu ouvi ele gritando assim, eu já não te disse, Deus, que não é assim que eu quero, que eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não aceito isso, já não te disse isso. Mas ele estava brigando com Deus, cara. Não é que ele casou com ela mesmo, rapaz. Esse Deus não é gente, né? Como disse o Luiz Hermínio, né? Ele é Deus mesmo, né? Ainda bem que Ele não olha para a nossa ignorância, irmãos. Agora, se você olhar para essa mulher, alguns pontos, eu quero deixar isso aqui bem nítido na nossa vida hoje, assim. Primeiro, ela não veio na presença dele na intenção de receber, mas na intenção de dar. Por isso precisamos viver pelo mesmo princípio de Cristo. Se a primeira mulher saiu do homem, a segunda mulher, a igreja, saiu de Cristo. Também a lança enfiada do lado anuncia água viva saindo dele, água e sangue. De onde foi que Deus tirou a primeira mulher? Da onde? Da onde foi que a igreja nasceu? Quando o centurião ele enfia a lança, quando o soldado enfia a lança, e do lado de Cristo sai água e sangue. Ali nasce a igreja, cara. Agora, quando essa mulher ela faz algo muito interessante, e isso nós precisamos gravar na nossa vida, porque nós estamos vendo pessoas fazendo uma performance de adoração, mas a gente não vê lágrimas, a gente não vê quebrantamento. Nosso coração está endurecido. A gente faz uma boa performance, mas será que Deus tem encontrado uma verdade em nós? O primeiro lugar que essa mulher buscou beijar foi aonde? Foi os pés de Jesus. Porque os pés falam de quê? Falam de destino, irmãos. Aleluia. Os pés estão falando de destino profeticamente. Por que você acha que Jesus lavou os pés dos discípulos? Por que você acha que Ele lavou os pés dos discípulos? Porque até ali a terra era maldita. Jesus não tinha derramado seu sangue ainda, mas depois da cruz. Por isso que Jesus ele cuspiu na terra para curar aquele homem cego, fez um lodo, porque a terra ainda era maldita. Então as primeiras gotas de sangue que caíram dos espinhos na cabeça de Jesus estavam remendo o quê? A terra, porque Deus não podia habitar numa terra que Ele mesmo havia amaldiçoado. Agora, se você olhar, irmão, essa mulher ela buscou os pés de Jesus. Os pés falam de destino. Aí Jesus antes de ir para a cruz, na última ceia, Ele lava os pés dos discípulos, porque Ele estava dando um novo destino para eles. Ele disse, vocês farão as coisas que eu faço e farão maiores. Aleluia. Porque se nós não buscarmos este lugar de humilhação, nós vamos fazer como Judas. Se você for beijar o rosto de Jesus antes de beijar os pés, você vai representar uma intimidade que não é verdadeira. Aleluia. É como se nós fôssemos os traidores. A gente faz uma performance, mas não há uma verdade naquilo que nós estamos expressando. Por isso que os pés falam de destino, e por isso ela buscou os pés de Jesus. Porque você não pode beijar o rosto dele sem primeiro beijar os seus pés. Busque primeiro o seu destino. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor só dará destino a uma igreja que anda em um lugar de dependência dele, do amor dele também. Aleluia.
Por isso o primeiro não que Jesus recebeu foi esse: quando eu entrei na tua casa, você não me deu água. Ele fala do Espírito, porque a água fala do Espírito Santo. Quando eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, não me deste água para lavar meus pés, você não me deu um beijo. Aleluia. E na verdade esses nãos que Jesus tem recebido é na casa do fariseu, mas na presença de uma noiva que, ainda que seja pecadora, se ela estiver quebrantada, ele vai encontrar água viva sendo derramada nos seus pés. Porque aquela mulher, as lágrimas daquela mulher diante dos pés de Jesus eram águas vivas. Aleluia. Ele disse: aqueles que creem em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Porque a religião pode te trazer informação, Osiel, mas só quem vive o reino de Deus pode trazer vida. Nós podemos encher a cabeça de pessoas com informação e elas não serem tocadas pelo Espírito, se nós não buscarmos os pés. Primeiro, o destino profético que Deus tem para cada um de nós, nós não vamos conseguir tocar as pessoas na dimensão que Jesus tocou. Então nós vamos olhar aqui e vamos ver que uma mulher que consegue adorar Jesus, mesmo debaixo de jugo. Uma mulher que vai à presença dele, aleluia, só pelo prazer de estar com ele. Ela vai na presença, na casa do fariseu para adorar Jesus. Ela não escolhe mais o lugar onde se adora. Se ela tiver que entrar na casa do fariseu, porque ele está lá para adorar ele, ela vai entrar. E é interessante porque Jesus, ele aceita o convite justamente para que essa mulher vá até lá, para mostrar para o fariseu que adoração não tem a ver com música, tem a ver com uma verdade que ele encontra no seu coração. Então nós precisamos, queridos, de muito quebrantamento nesses dias. Nossa cabeça está cheia de informação, cheia de entendimento, mas o quebrantamento muito pouco arrependimento. Isso pode nos levar num lugar de condenação, sabe por quê? Aquele cara que a gente chama ele de religioso, ele é muito mais fiel a uma coisa que ele não entende do que muitos filhos do reino que entendem muita coisa, porém não se arrependem. Aleluia. E aí nós precisamos entender porque foi confiado a nós isso. Se você ver os discípulos de João, quando chegam para perguntar para Jesus se era mesmo Jesus que havia de vir, poxa, mas João não tinha profetizado, ele não era profeta. E como é que os discípulos dele agora vêm perguntar para Jesus se Jesus era aquele que havia de vir? Quando eles saem da presença de Jesus, aí Jesus fala para os seus discípulos, ele diz assim, ó: dentre os homens nascidos de mulher não há profeta maior do que João. Não há profeta maior do que João. Ele estava dizendo que João Batista era maior do que Eliseu, do que Elias. Não há profeta maior do que João. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você sabe por quê? Porque João não conheceu o leão da tribo de Judá, ele só conheceu o Cordeiro de Deus. Ele anunciou a vinda do Cordeiro. Agora você não. Você, o Cordeiro entra em você como verbo vivo para apacentar o teu coração. Mas quando você solta o verbo, ele sai como leão. Aleluia. Quando você abre a tua boca, ele sai como leão. E por isso que os discípulos de João não sabem o que é expulsar um demônio. Os discípulos de João não souberam o que era orar por um enfermo e ele ser curado. Agora eu e você temos tudo isso nas nossas mãos. Aleluia. Então nós somos maior do que João Batista, é isso que Jesus estava falando. Só que quanto mais é dado, mais será. Aleluia. É interessante que quando ela entra nesse lugar, nenhum dos discípulos ousar.
nenhum dos discípulos ousa questionar aquela mulher, porque nem os discípulos conheciam Jesus. Quando Jesus entra no barco, e quando Jesus está dormindo no barco e a tempestade vem, e o mar começa a se agitar, e Jesus repreende o vento, repreende o mar, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes existe uma coisa entre você saber e você conhecer. Você sabe sobre Jesus, mas eu te pergunto, você conhece Ele? Por exemplo, muitas pessoas sabem quem é o Osiel, mas poucas pessoas te conhecem. Eu posso criar um conceito sobre o pastor Éder, né? Éder. Alguém pode dizer para mim: o pastor Éder é isso, o pastor Éder é aquilo. E eu posso criar um conceito negativo a respeito dele, daquilo que eu ouço das pessoas. Eu sei quem ele é, mas eu não o conheço. Aleluia. Existe uma diferença entre você saber quem é Jesus e de você conhecer. Então, nesses dias, queridos, é bem simples. Vamos voltar para a portinha do quarto fechada. Vamos aceitar o chamado dele quando dizer: olha, eu quero você aqui. Ah não, pastor, eu quero tocar só quando tiver a igreja cheia. Então você não está tocando para Deus. Não é para Deus que você está tocando. Você já viu aquele adorador que quando a igreja está vazia ele não consegue, ele tem dificuldade de adorar? É porque ele não toca para Deus, ele toca para as pessoas. Aleluia. Eu vou dizer para você, irmão, quando eu entrei na igreja, foi uma moça desviada que me ganhou para Jesus. Eu estava numa balada, numa noite, numa festa, e andava sempre armado. E aí ela falava assim para mim: Wagner, você precisa conhecer Deus. Eu dizia: tu é doido, nós estamos aqui usando droga, tu está falando de Deus. Ela dizia assim: não, eu estou aqui, mas o meu lugar não é aqui. Eu disse: é mesmo? Foi uma moça desviada que me ganhou para Jesus. Você consegue entender isso, irmão? Fala sério, crente. Se entrasse uma prostituta aqui agora e dissesse que a zona lá é o lugar mais seguro para a gente estar agora, você iria? Foi exatamente isso que Raabe fez, a prostituta. Porque ela fez uma aliança com os espias. E você acha que ela não quis salvar as pessoas que ela amava? Alô? Os espíritos disseram: você bota um lenço vermelho lá, que simboliza o sangue do cordeiro, na janela da tua casa. Aquela casa vai ser a única que vai ser poupada. Agora você imagina aquela prostituta Raabe dizendo: olha gente, vão lá para a zona, que é o lugar mais seguro para se estar, porque Deus, os homens de Deus vão tomar essa cidade e vão matar todo mundo, e só quem estiver na zona vai ser salvo. Isso não cabe na cabeça de um crente religioso, porque ele limita a Deus ao seu conceito, à sua religião. Alô? Eu te faço uma pergunta: você tem aliança com Deus ou com os homens, irmãos? Amém? Se a nossa aliança é com Deus, então a gente não vai mais questionar quem está na frente da obra. Não. Porque uma mulher chamada Ana fez um voto com Deus. Ela disse: se tu me deres, eu devolvo a ti. Ela fez com o homem ou fez com Deus? Mas o sacerdote estava desviado. E agora? Você entregaria o teu filho para ser criado por um pastor que os filhos dele fornicam com as meninas da igreja e que ainda usurpam da oferta do altar? Eu te faço uma pergunta, crente: você entregaria o teu filho para um pastor assim, criar ele? Se você disser que não, é porque a tua aliança ainda é com homens. Mas se o teu propósito for com Deus, não importa o quanto o ambiente esteja corrompido, porque a palavra dele não cai por terra. Agora tem um problema: quando o menino começa a crescer, e ele não depende ele não depende mais, ele não vai mais terceirizar para ouvir a voz de Deus, ele começa a ouvir ele mesmo a voz de Deus.
Escute o que eu vou dizer nesses dias. Deus vai levantar os Samuéis aí nesses dias dentro das casas de Eli. Aleluia. Não comece, não bata na igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia. E entenda que muitos Samuéis estão dentro da casa de Eli, mas quando os Samuéis começarem a ouvir a voz de Deus, a primeira sentença sai para quem? Sai para Eli. Para de bater em Eli e começa a acreditar que Samuel nasceu com o propósito de Deus. Talvez tenha Samuéis aqui nessa noite que ficam batendo no Eli porque ele está desviado, porque os filhos dele não são exemplo. Escute, querido, quando você começar a discernir a voz de Deus, você precisa decidir se o que manda em você é o teu sentimento de paternidade ou se é o teu encargo profético. Porque você imagina que Samuel cresceu dentro da casa de Eli. Ele deveria ser grato a Eli pela sua criação. E agora Eli chega para ele e diz assim: o que foi que Deus falou contigo? E Samuel tem que dizer: cara, o que Deus falou comigo é que a tua sentença chegou, a tua casa vai cair. Aí você tem que decidir se o que te move é o teu sentimento ou é o Espírito de Deus. Nós não temos mais tempo, irmão, para ser movido por sentimento nesses dias. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Aleluia. Às vezes nós vamos ter que cortar alguns laços afetivos, aleluia, para viver a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Sabe, aquela coisa do pastor tá toda hora, tem pessoas que criam um vínculo, uma dependência emocional da gente, pastor. Sabe, o cara já foi batizado com o Espírito Santo, ele já sabe orar, ele já sabe expulsar demônio, mas aí ele vem lá toda hora pedir oração para o pastor. Pastor, tem um demônio lá em casa, vai lá orar, expulsar ele. Eu digo: expulsa você, cara. Aleluia, Deus já te deu autoridade. Ah, mas o demônio está lá. Se ele está lá é porque você está desalinhado. Porque onde existe um homem alinhado, os céus sempre estarão abertos, irmãos. Aleluia. Se o demônio está lá, é porque você está desalinhado com os céus. Você tem que rever os seus conceitos, rever os seus valores. Senão a gente não pode mais sair para jantar com a esposa, porque tem um monte de filho com dependência emocional ligando para a gente, querendo fazer uma coisa que só eles podem fazer. Está na hora de a gente crescer, irmãos. Está na hora de nós entrarmos no lugar de maturidade. Aleluia. O fariseu aqui era o cara mais sabido, mas era o menos conhecido de Jesus. Nós não podemos ser o mais sabido e o menos conhecido. Eu quero conhecer Jesus, cara. Aleluia. Olá, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Esperamos que ele tenha servido de bênção para você e a sua casa. Se isso aconteceu, te convidamos a compartilhar ele para que alcance ainda mais pessoas. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e tenha acesso a muitos outros vídeos como esse. Além disso, acompanhe o Evandro Von Burgo no Facebook e no Instagram, onde disponibilizamos diariamente conteúdo de qualidade para abençoar você. Que Deus te abençoe e um abraço.